Romanos capítulo de número 10. Glória a Jesus. Nós vamos ler a partir do versículo de número 8. Vamos ler do 9. A partir do versículo de número 9, que diz assim: Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Posso ouvir um glória a Deus? Deus está falando com alguém aqui. Quem confia no Senhor jamais será envergonhado. E não há diferença entre judeus e gentios, pois em algumas traduções vai dizer entre judeu e grego, mas entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem, ou quem creu em nossa pregação? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúme de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam de mim. Mas por respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Diga glória a Deus. Espírito Santo de Deus, dá-nos entendimento, revela-nos a tua vontade, a tua verdade, o teu querer. Que nessa noite seja descortinada sobre os nossos olhos, ó Deus, e sobre os nossos corações, a tua palavra. Pois a tua palavra é a verdade, e nós não cremos e não queremos crer em nada além da tua verdade. Fala com o teu povo, Deus. Agita os nossos corações, move as águas neste lugar. E enquanto formos mexidos pela tua glória, opera sinais, maravilhas, prodígios e milagres. Curas extraordinárias e sobrenaturais venha sobre a tua igreja. E aqueles, ó Deus, que não puderam estar aqui hoje, mas estão me ouvindo dos seus lares, que recebam um revestimento de poder, que sejam curados, envolvidos pela tua glória e livres de todo medo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, porque a tua palavra declara que o verdadeiro amor lança fora todo medo, e nós tomamos posse, nos apropriamos desta palavra, e só quem crê e recebe, diga alguma coisa, glorifique ao Senhor e aplauda Ele, porque Ele é Deus. Oh, aleluia! Diga assim comigo: se eu confessar com a minha boca que Jesus é Senhor e crer no meu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, serei salvo.
Nós estamos vivendo um tempo, e você já deve ter visto na internet eu colocando alguma coisa sobre Eu Tenho Uma Aliança. Um projeto que Deus colocou no meu coração para que os aliançados saibam que Deus não esqueceu do seu povo. Que Deus tem um projeto com a sua igreja. Que Deus tem um projeto com todos aqueles que creram no seu coração e confessaram com a sua boca que Jesus é o Senhor. Deus está falando de você, Deus está falando de mim. Eu acreditei no meu coração e confessei com a minha boca e não fiz o contrário. Confessei sem crer. Todos que estão aqui certamente creram que Jesus é Senhor, que Jesus ressuscitou dos mortos e por isso serão salvos do fogo eterno e viverão a eternidade com o Senhor na glória. Tem alguém aqui que recebe isso? Diga alguma coisa, glorifique o Senhor e aplauda o Senhor mais uma vez, bem forte. E este mesmo Deus, o Deus de aliança, nos descreve aqui o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Roma, que agora não há mais diferença entre judeus e gentios. Nós éramos gentios, mas hoje nós somos igreja. Diga, eu sou igreja. Deus, quando Ele olha do céu, Ele vê 3 tipos de pessoas. Ele vê o judeu, Ele vê o gentil e Ele vê a igreja. Judeu, o povo escolhido por Deus, aquele a quem ou para quem Jesus veio, mas não o recebeu. Não receberam Jesus como Senhor. O segundo tipo de povo, gentil, aquele que não é judeu, aquele que era de qualquer outra pátria, de qualquer outra raça, menos judeu. Eu era um gentil e você também. E igreja, quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Tudo em nossas vidas mudou a partir do momento em que nós nos tornamos igreja. Nós éramos gentis, adoradores de ídolos, andávamos desgarrados como ovelhas que não tinham pastor. Mas o Senhor fez cair sobre ele o pecado de nós todos e nos atraiu, mesmo que nós não o conhecêssemos ou não conhecíamos. Ouvimos a sua voz e estamos aqui hoje. Nós somos a igreja do Senhor, Deus tem aliança conosco hoje. Hoje eu quero lhe dizer, irmãos, que Deus, Ele não faz mais distinção entre o povo judeu, abençoa mais o judeu do que a gente. Ele nos abençoa igualmente, Ele abençoa aquele povo que Ele escolheu. O povo sofrido, e que se não reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador, também terá problemas no tempo da salvação. Hoje nós temos o Senhor, alguém que nasceu em Israel, mas que não era de Israel. Jesus era de Israel, Jesus era judeu. Cristo não. Cristo é nosso. Cristo é Senhor nosso. Cristo é o nosso Salvador, o ungido. Aquele que veio para resgatar o pobre, o miserável. Aquele que veio para resgatar o perdido, para livrar da morte. Aquele que estava caminhando para o precipício. Eu estou falando de mim, eu não sei se isso se encaixa em você. E Ele nos chamou, nós ouvimos a sua voz, a voz como a voz do bom pastor. E decidimos segui-lo. Deus livrou alguns, irmão, de uma vida terrível. Outros nem tanto assim. Mas a grande verdade é que Ele livrou a todos nós da perdição, do fogo do eterno. O fogo eterno, Ele nos livrou do inferno. Quem pode glorificar a Deus por isso? Você foi livre do inferno e viverá eternamente com Deus. Diga comigo, eu tenho uma aliança com Deus. Foi fraco para quem tem uma aliança? Diga bem alto, bem forte, rasgando o céu. Eu tenho uma aliança com Deus. Irmãos, os céus declaram a sua glória, o firmamento, o seu poder. E todos nós agora, quando firmamos uma aliança com Deus, colocamos todos aqueles principados e potestades que perseguiram as nossas famílias por décadas e gerações, como estrado, como poeira dos nossos pés. Agora somos ungidos de Deus, nós somos resgatados da morte, nós fomos livres da perdição, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós não conhecíamos, não ouvimos falar dele, irmão, presta atenção. O judeu tinha promessas, ouvia profecias acerca do Messias, do Salvador. Nós não temos tradição, o Brasil não tem tradição, e nenhum filho nasceu com o pai falando sobre salvação para ele desde o nascimento.
Mas todo judeu ao nascer ouve a mensagem de salvação, espera o Salvador até hoje. Eles não acreditam que Jesus era o Messias, o Salvador, o ungido, o escolhido de Deus para vir à terra como homem, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Então eles aguardam a vinda do Messias até hoje. Por isso que você vai ver os judeus ainda não convertidos, porque louvado seja o nome do Senhor, muitos judeus estão reconhecendo que erraram. Estão reconhecendo que cometeram enganos. Por exemplo, cometeram um engano no julgamento de Jesus. Quando julgaram Jesus e levaram Jesus à morte, era preciso 71 sacerdotes. Não tinha isso, porque eles fizeram o julgamento de Jesus na calada da noite. Parece um país que você conhece, que julga as coisas na calada da noite. E não tinha 71 sacerdotes. E agora eles querem fazer um novo julgamento de Jesus. Pelo menos é o que eu ouço no meio dos historiadores bíblicos, no meio daqueles que vivem em Israel, que eles querem fazer um novo julgamento a respeito de Cristo, porque não tinha um número exato de pessoas para poder fazer um julgamento e a partir daquele julgamento ser emitido um decreto de que Jesus estava se declarando o rei dos judeus, ou pelo menos o povo declarava que ele era o rei dos judeus, e ele não era, estava blasfemando, por isso deveria ser condenado à morte. O judeu já espera por isso, irmão. Todos os dias, os pais de um menino que nasceu em Israel, ou que nasceu em qualquer uma pátria, mas é filho de judeu, eles esperam a vinda do Messias. Os judeus mais tradicionais, aqueles que têm os mullets e aquele chapéu, os ortodoxos, e os não ortodoxos não convertidos, eles vão para o muro das lamentações, para chorar e orar, se balançando, fazendo as suas orações, esperando a vinda do Messias, chorando, porque o Messias prometido ainda não veio. Mas nós, que não fomos escolhidos, que não ouvimos falar do seu nome antes, nós acreditamos que Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso que veio reinar em nossos corações. Quem crê e recebe isso, dá um glória bem forte a Ele. Por isso que o Senhor vai dizer em Romanos 10, que eles sentirão ciúmes de nós, como disse Moisés. Vocês recusarão o Messias, e um povo que não ouviu falar dele, o receberá em seus corações e serão benditos do Senhor. Ao ponto do povo de Israel ter ciúme do povo de Deus, da igreja. Não do brasileiro, mas de todo homem e mulher que confessa Jesus na face da terra. Eles verão a boa mão do Senhor, eles verão a proteção de Deus, eles verão o abraço do Senhor, eles verão a aliança do Senhor com o seu povo feito na cruz do Calvário. Diga comigo, eu tenho uma aliança. Jesus fez uma aliança com você na cruz, irmão. E é por isso que hoje nós temos visto uma fragilidade na vida de pessoas que nunca honraram a aliança. É muito comum você ver pessoas vindo ao culto e saindo do mesmo jeito de quando entraram, porque não entendem o poder e o valor de uma aliança. Em qualquer lugar do planeta tem um povo que adora a Deus, compreendendo os benefícios da aliança. Diga comigo, a aliança tem benefício? Irmão, toda aliança tem bônus, mas toda aliança tem ônus. E uma parte que é nossa, que nós devemos cumprir a partir da aliança, é fidelidade. Não existe aliança com infiel. Se um homem casa com uma mulher que quebrou a aliança a partir da infidelidade, a tendência é que ele se separe. E a mesma coisa acontece à mulher que o homem quebrou a aliança com a infidelidade. Ela tem o direito de se separar porque ele foi infiel. Então, um dos ônus da aliança é a fidelidade. Quando você se coloca como fiel a Deus, fiel ao Senhor, quando Deus lhe honra pela fidelidade, pela bênção da aliança, pela sua fidelidade, porque Deus ele sempre será fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Então, Romanos capítulo de número 10 vai dizer: não há diferença, versículo 12,
entre os judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmão, o judeu é inteligente. Prêmio Nobel da Paz. Um monte Israel tem. E sabe qual é o tamanho do Estado de Israel, do país de Israel? Já disse, menor do que o estado de Sergipe, que é o menor estado do Brasil. E prêmios Nobel da Paz, prêmios Nobel de Ciência, de Literatura. Quantos o Brasil tem? Se eu não me engano, nenhum. Israel, dezenas. Porque é um povo abençoado ricamente por Deus na sua sabedoria. O Waze nasceu em Israel. O WhatsApp nasceu de um judeu, filho de judeu, nascido na Ucrânia, mas era judeu. E criou o aplicativo de mensagem mais usado no mundo, o WhatsApp. Uma empresa de computadores chamada Dell, feita por um judeu. E tantas outras coisas que eu não iria mais parar aqui de dizer, porque Deus abençoou aquele povo ricamente. Diga comigo, Deus abençoou Israel ricamente. Agora escuta isso, se isso não for uma chave que vai desatar a tua mente, o teu coração, você pode ficar calado, mas se for uma chave, você vai dar um grito de glória. Pois o mesmo Senhor é Senhor de todos. Não existe mais diferença entre os judeus e gentios. Pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos que o invocam. Pelo amor de Deus, irmãos, Ele vai te abençoar ricamente porque é o mesmo Deus. O Deus que abençoa o povo de Israel é o Deus que abençoa o povo que invoca o seu nome. Então comece a dar glória a Deus, porque Deus vai começar a desatar e destravar portas na sua direção. Deus vai fazer, aleluia, com que os céus emitam ou lancem sua chuva de forma abundante sobre a tua vida. E tu terás uma colheita extraordinária. Se você não recebe, fique calado. Mas se recebe, se expresse no nível que você recebe. Quando o teu coração se aplica na direção de Deus, a bênção de Deus ela vem na sua direção. Isso é fé. Irmãos, fé é sinônimo de convicção. A dúvida anula a fé. Aliança com Deus exige fé. Quando você encontrar homens sem fé, você tem duas alternativas. Primeira alternativa, tente contagiá-lo com uma fé que há no seu coração. Se o nível de fé deste homem já gelou, petrificou, endureceu, segunda alternativa, se afaste dele. Se distancie dele. Porque assim como a fé contagia, a frieza também. Se você não estiver transbordando para poder derramar sobre a vida de outro aquilo que você está recebendo de Deus, sai fora. Até você estar num nível de fé que possa alcançá-lo. Porque quando entrar uma dúvida no seu coração, quantas pessoas duvidam, por exemplo, acerca do dízimo? E eu digo, afirmo, reafirmo, se alguém tiver dúvida acerca do dízimo, não faça. Porque apesar do seu dinheiro ou do dízimo, porque aí é seu, não é do Senhor, abençoar a obra de Deus, você não será abençoado. E este é um lugar para pessoas serem abençoadas pelo Senhor. Creia no teu coração e depois tome uma atitude. Por quê? Porque se você confessa com a boca crendo no coração, então você crê e tem uma atitude. Quando eu creio no meu coração e tenho uma atitude, eu sou abençoado pela atitude que eu tive. Se entrou a dúvida no meu coração, eu posso parar. Porque eu não receberei de Deus e então eu só vou reclamar depois. Só que quando eu chego nessa chave do versículo 12, entendendo que Deus é o mesmo Deus que abençoa tanto judeus quanto gentios de forma rica, porque Ele é o mesmo Senhor, então, meu irmão, a dúvida não pertence ao meu coração. Tudo que eu faço, faço convicção.
A Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado, seja o que for. Por isso que eu continuo dizendo, andar com pessoas sem fé é um risco para uma mulher de fé, é um risco para um homem de fé. Andar com pessoas de fé alimentam a sua fé e te faz progredir e prosperar. Quando você sair da sua casa e for trabalhar num ambiente onde ninguém professa a mesma fé que a sua, ore ao Senhor, para que você seja blindado de todo veneno da serpente e de toda frieza no seu coração. E assim você possa alcançar essas vidas para o Cristo que já encheu seu coração e te abençoa ricamente. Posso ouvir um amém? Só quem é abençoado ricamente, diga amém. A partir daí, nós vamos ter uma compreensão da aliança que Deus fez com a igreja. Somos curados a partir da aliança. Somos libertos a partir da aliança. Isso é fé. Portas não resistirão fechadas a partir da aliança que eu tenho com Deus. Isso é fé. Eu chego, meu irmão, a ter a ousadia de dizer que se alguém for pregar a palavra de Deus, não olhe para alguém que está gelado, frio, cético, sem fé. Porque aquela geleira, aquela frieza, o agora eu quero ver, aquele bonequinho, aquele emoji com a mãozinha assim, ó, tem que ver se é assim mesmo, aquilo pode contaminar o coração do pregador com o gelo, com o olhar, com a frieza. Então o pregador ele tem que fixar os seus olhos em alguém que está respondendo. Quando ele fixa os seus olhos naquele que está respondendo, a mesma coisa que estiver ministrando louvor, fixa os olhos naquele que está respondendo, a resposta daquela pessoa para Deus te anima, faz com que você também, sabe, faça o que está fazendo de forma mais ativa, mais bem feita, porque você se empolga naquilo. É muito difícil você pregar, irmão, para múmias. Agora, quando a palavra de Deus vai despedaçando o jugo, vai quebrando, e você vai vendo que apesar da pessoa não ter o conhecimento, nunca ter ouvido a voz do Senhor, ela foi convidada pelo próprio Espírito e vai se desarmando e vai se quebrantando. Quando você convida para ficar de pé, essa pessoa já começa a derramar lágrimas, é porque a unção encheu de tal forma que agora está vazando pelos olhos. Nós temos vivido um tempo onde o amor de muitos esfriará. Mas é o mesmo tempo, são dois lados da mesma moeda. No mesmo tempo em que o amor de muitos esfriaria, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Nós estamos vivendo já, entrando nos finais dos tempos, no princípio das dores. Se o amor de muitos está esfriando, Deus está derramando seu Espírito sobre outro tanto. Sobre uma multidão, e os vossos filhos profetizarão, aleluia, e os velhos terão sonhos, terão visões, seremos cheios do Espírito, anunciaremos o reino de Deus com ousadia, com intrepidez. Enquanto alguns estão sendo paralisados pelo veneno da serpente, pelos prazeres do mundo, pelos devaneios da carne, outros estão sendo inflamados, incendiados, ou estão sendo completamente cheios da glória, do poder, do Espírito de Deus. Deus está preparando a noiva para ir morar com Ele, e essa noiva está ficando bonita, sendo purificada no fogo do Espírito. Deus está falando com alguém aqui. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Eu tenho uma aliança, é um projeto. Se você colocar isso no seu coração, você não será um quebrador de aliança, porque você entendeu que se você creu com o seu coração e confessou com a sua boca, você é salvo. Você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, irmão, não tem como alguém que acredita que Jesus é o Filho de Deus, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, o seu coração está cheio da presença do Espírito Santo, não tem como ele invocar a presença do Senhor e não ser ouvido pelo Senhor, não ser salvo. Todos que estão cheios de Deus e chamam pelo Senhor no secreto do seu quarto, no seu quarto de guerra, no seu lugar de oração, na sua devoção, caminhando pelas ruas,
e todo que invocar o meu nome será salvo. Aleluia. Salvação é uma coisa só, irmãos. Mas todos os dias que você clama ao Senhor, você confirma a sua salvação. Irmão, não é gostoso? Pensa comigo. Eu não sei quantos anos você tem no Evangelho, eu tenho já 23 anos, então sou muito jovem ainda no Evangelho, comparado com tantos outros. 18 anos como pastor já, pastoreando igreja, tenho experiência. O meu ministério pastoral já é maior de idade, já dá para ir para a guerra. Fui alistado no exército de Cristo, 18 anos como pastor. E vivendo toda essa minha vida como pastor, eu vejo pessoas que têm 1 ano, 5 anos, 10 anos. E pense se há alguma coisa que é mais prazeroso do que um filho falar com seus pais. Eu sei que tem pai hoje que já não liga mais. Eu sei que tem pai hoje que não dá atenção. Mas a grande maioria dos pais sente falta dos filhos. A grande maioria dos pais fica esperando o filho chamar. E pode ter uma multidão de gente, irmão. Uma criança chama pai. O pai reconhece a sua voz, sabe quem é. No meio de um monte de pai, quando um filho chama pai, impressionante que só o pai daquele filho olhou. Mas é diferente quando no meio de um monte de pastor, alguém grita, pastor, todos os pastores olham. Por quê? Porque o pastor também tem o sentimento de paternidade, e essa paternidade é de muitas ovelhas. Conheço a voz de alguns, mas chamou pastor, penso que sou eu. E por que todos os pastores olham? Porque um pastor não é pastor apenas da igreja que ele congrega, o pastor é pastor de uma nação. E onde ele for, ele é pastor. Pastor não tira férias, irmão. Se eu viajar daqui para o Amazonas, lá no Amazonas eu sou apóstolo. Se eu viajar para o Rio Grande do Sul, eu sou apóstolo. Se alguém me chamar, apóstolo, estou aqui. Se eu precisar orientar alguém, eu vou orientar. Se eu precisar orar por alguém, expulsar um demônio, orar para que alguém seja curado pelo poder do Espírito Santo, eu vou fazer. Por isso, quando alguém chama pastor, ele olha, porque não importa onde ele está, ele é pastor. Agora, quando alguém chama pai, eu só chamo pai que é meu filho, irmão. E aí você entende a voz. Foi quando nasceu os meus filhos. Eu lembro quando nasceu o último filho, a enfermeira me levou para ver, que era o Rick, agora já está com 18 anos. Um monte no berçário, um monte daqueles bercinhos com as crianças dentro, coisa mais linda. Parece que a cegonha passou ali. Sabe aquela historinha da cegonha? Veio um monte de cegonha e deixou lá. Parece que aquela historinha era legal, né, irmão? Minha filha acabou de ter filho agora, não pode nem falar muito, porque a Gisele vai ter filho também aí logo, logo. Acabou de ter filho, meu Deus do céu. A mulher começou a sofrer sexta-feira, só acabou o sofrimento. Não acabou ainda, né? Que ainda está com dores. Mas no sábado nasceu a criança. Mas e a alegria? E a festa? A mãe esquece da dor por causa do presente que está nos seus braços. E aí eu lembro que eu fui levado num monte de bercinho. E de repente a enfermeira falou, pera aí que eu vou ver qual é o seu filho. Eu falei, não precisa ver não. É aquele ali, ó, o terceiro daqui para lá. Ela, como o senhor sabe? Não dá para saber como, irmão. Há uma identificação. O que eu quero dizer com isso? Que o Pai te conhece. Que todas as vezes que você fala com Ele, Ele estava aguardando a sua voz. Hoje eu vejo crentes de tantos anos na jornada, já pararam de orar, não falam mais com o Pai. O Pai não ouve mais a sua voz. E o que é que eu digo para você? O Pai está com saudade da sua voz. Meu filho Eric mora no Guarujá, a gente mora em Santos. Quando ele fica muito tempo sem ir em casa, muito tempo, 5 dias, 4 dias, eu já tento mandar uma mensagem, ligo para ele, pode falar, porque ele está trabalhando agora num período da noite. Pode falar, ele, oi pai, posso sim. Que saudade, cara. Que coisa. Eu me lembro de uma música do pastor Lucas, né? Toca sempre nas rádios aí. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Anda ocupado com tantas coisas que esqueceu de mim. Aí continua a canção. E aí eu fico pensando, né? O Pai eterno
enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, que ele possa te fazer de filho, para que pelo Filho dele, Jesus, nós pudéssemos ser filhos. E agora nós somos filhos. E muitos estão se distanciando do Pai e não sentem mais a falta. Por alguns motivos. Um dos motivos, tem pessoas que se sentem culpadas, não conseguem entender que Jesus levou a sua culpa na cruz do Calvário. Que não há mais motivo para que você se sinta culpado. Hoje mesmo eu escutei a história de uma mulher que depois da criança dela nascer, ela teve uma depressão pós-parto. E ela ouvia uma voz que dizia assim: vai vir alguém aí, vai te matar e vai criar sua filha. Vai vir alguém aí, vai te matar e vai criar sua filha. E ela começou a perceber que o marido dela estava distante, na verdade não estava, ele estava trabalhando muito, chegava cansado, já ia dormir. Aí um dia ele pensou, ela pensou, como que vai entrar alguém aqui, vai me matar, e meu marido vai casar com uma outra pessoa e vai criar minha filha? Porque o diabo, ele trabalha, irmão, na ausência de Deus. Aprenda isso. O diabo, ele só trabalha onde Deus faltou. Se Deus está presente, forte, se você ora todos os dias, se você tem o costume de falar com Ele, lendo a palavra, se alegrar no Senhor, ouvindo louvores, se afastando de todo o mal, porque pode acreditar, redes sociais é igual faca de dois gumes. É igual uma faca que serve para passar manteiga e se matar. Passar manteiga e matar alguém. A rede social, ela mata, se não souber usar. E o grande problema é que chega para um viciado e fala que ele está viciado naquilo, ele briga. É igual joguinho. Irmão, o cara começa a jogar Free Fire de brincadeira, daqui a pouco não consegue mais largar e diz: não, você está viciado. Não, que isso, eu só jogo de vez em quando. É o primeiro sinal de um viciado, é quando ele se esquiva, se alguém for falar para ele que ele está... Não está viciado? Não, então não mexe amanhã, vamos ver como é que fica. Não mexe amanhã. Não, mas eu trabalho com isso, então ok, só responde aquilo que te perguntarem. Referente ao trabalho. E aí vamos ver se está viciado ou não está. Vamos ver se dá crise de abstinência. Eu garanto para você que 3 dias depois você está vivendo livre, leve e solto. E essa mulher então, ela começou a pensar, a partir da voz do inimigo que ela ouvia, ela começou a pensar: não, vão me matar, aí meu marido vai casar com outra mulher e vai criar minha filha. E minha filha é linda. Então, já sei o que eu vou fazer. Eu vou matar a criança, porque se me matarem, ninguém vai criar minha filha. E um dia ela acordou e matou a criança. E o marido dela chegou transtornado. Quando ficou sabendo, transtornou. A mulher foi presa, porque assassinou sua própria filha. E era linda a criança. E de repente começou todo um trabalho de psiquiatras e psicólogos para descobrir qual o motivo que ela matou sua filha. E aí ela confessou qual foi o motivo. Que quando ela era muito jovem, o marido de uma outra mulher fez um filho nela e ela tirou a criança. E ela se achava indigna de agora casada ter uma filha tão linda daquele jeito, se ela já tinha tirado uma criança. Ela não conheceu o perdão de Deus, o amor de Deus, libertador. Por isso ela acabou fazendo besteira. E quantas pessoas fazem besteira? Quando o inimigo sopra na mente de alguém para alguém tirar a vida, não fala assim: você não é amado. O inimigo sopra na primeira pessoa: eu não sou amado. Aí a pessoa: eu não sou amado. Ninguém vai ligar se eu tirar a vida. Ninguém vai ligar se eu tirar a vida. É o Satanás que está soprando. E tudo vem de uma falta de perdão, de um sentimento de culpa em algum momento da história e da vida, que não foi superado, tratado, curado, que não precisa de um longo tratamento.
Só precisa confessar com a boca e crer com o coração que Jesus é o Senhor da sua vida e você será salvo, liberto, curado e herdeiro de toda a promessa de Deus. Ele diz: agora já não há mais judeu e nem gentil, porque o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoará ricamente a todos. Deus vai abençoar a sua vida. Diga: Deus vai abençoar a minha vida. Diga: Deus já abençoou a minha vida. Então fique de pé em nome de Jesus.